Feira é dia de frente a frente pela sua TV Arapuã. Há um ano das eleições, o governador da Paraíba, João Azevedo, se vê completamente envolvido em uma discussão política sobre composição da base aliada, formação de chapas e definição aí de adversários. Por mais que ele tente retardar o debate, as personagens insistem em trazer o assunto para o destaque como se a eleição fosse no próximo domingo. Quem é que o governador quer como candidato a vice? Quem ele prefere como candidato ao Senado? Quem ele vai enfrentar nas urnas em 2022? Quem é que ele vai votar para presidente? Todas essas perguntas postas ao mesmo tempo em que o cidadão também quer respostas sobre o preço da gasolina, o aumento da inflação, o desemprego, a falta d'água, entre outros desafios. Agora, vamos saber quais dessas perguntas João Azevedo tem as respostas. No Frente a Frente de hoje, o governador da Paraíba respondendo tudo a partir de agora. Fica ligado, Frente a Frente está no ar. Muito boa noite, governador João Azevedo. Seja muito bem-vindo aqui na noite dessa segunda-feira no Frente a Frente. Boa noite a você, Luiz, a todos que nos assistem através do Sistema Arapuã. Dizer que é um prazer voltar ao programa para que a gente possa conversar, obviamente, sobre os assuntos que interessam a toda a Paraíba. E eles são muitos, viu? E variados hoje. Mas, governador, o senhor está chegando aí no fechamento do seu terceiro ano de gestão na frente do governo da Paraíba. Próximo ano, em 2022, vai colocar esse governo para o julgamento popular, né? Como é que o senhor pretende estar, com que governo o senhor pretende estar na hora dessa revisão popular em 2022? Acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, e isso, obviamente, a população, pela inteligência que tem, ela fará, que é a análise dos fatos e principais fatos que ocorreram durante todo esse processo. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma das pautas que mais nos envolveu, principalmente nesse último ano, foi a questão da pandemia. A pandemia, de certa forma, ela, pelo menos quando surgiu, nos dava a impressão de que poderia levar até a congelar as ações do governo. Graças a Deus, passado esse período mais sério e que os números hoje demonstram que nós estamos com uma situação muito mais tranquila com relação à pandemia, o que se percebe é que, realmente, o governo conseguiu produzir muito mais do que nós esperávamos dentro de um período normal e muito menos ainda imaginávamos nós com relação a um período de pandemia. Porque enfrentar uma pandemia não é só a questão da saúde, nós tivemos que nos reinventar em todas as áreas do governo, passando pela educação, passando pela assistência social, passando pela infraestrutura, passando pelas políticas públicas de inclusão, porque nós somos um governo de inclusão. Então, tudo isso, logicamente, que fez com que, numa velocidade muito maior, nós tivéssemos que nos adaptar a uma situação nova que todos nós começamos a viver lá em março de 2020. Eu tenho certeza absoluta que, por mais duro que tenha sido esse período para todos nós, e eu, enquanto gestor, ao longo do tempo, tive que tomar medidas, muitas vezes, que não agradassem a todos. Eu tenho hoje a consciência muito tranquila de que essas medidas salvaram a vida de muitas pessoas. Então, o enfrentamento da pandemia foi um tema extremamente importante. Mas olhar para trás e ver, e poder celebrar, não comemorar, porque eu sempre digo que a gente não faz festa e não comemora em função exatamente em respeito aos 9.300 mortes que nós tivemos na Paraíba. Mas olhar para trás e perceber que nós conquistamos muita coisa, de uma gestão fiscal eficiente, de projetos extraordinários como o de educação, projetos extraordinários como nós estamos fazendo na assistência social na Paraíba, fazer com que o Estado da Paraíba tenha uma capacidade de investimento extraordinária, mantendo o nível de obras que nós mantivemos durante esse período. Isso nos dá a certeza de que o governo, mesmo durante um período de pandemia, o governo foi aquilo que nós, lá em 2018, prometemos à população do Estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que
nesse ano de 2022, a população poderá avaliar o governo no segmento que ela quiser, na política pública que ela quiser, e verá que os avanços foram muito grandes. Então, eu tenho uma consciência muito tranquila em função exatamente de ter honrado a grande maioria dos compromissos assumidos em 2018. Isso, para mim, me deixa muito tranquilo e eu sei que a população tem essa capacidade de fazer essa leitura, porque o nível de investimento na Paraíba aumentou de forma extraordinária. Essa expressão que o senhor está falando, a capacidade de investimento, o nível de investimento, dá para o senhor dizer a Paraíba, o paraibano, que em 2022, apesar e diante desses desafios todos que eu citei no início do programa aqui, nacionais, do desemprego, do aumento da inflação e desse receio de algum colapso nas contas públicas nacionais, dá para blindar a Paraíba? O senhor tem caixa hoje, tem cenário fiscal e financeiro para blindar a Paraíba de alguma forma dos efeitos de uma recessão econômica para 2022? Claro, o estado da Paraíba hoje tem um superávit que permite, primeiro, que a gente garanta a continuidade de execução de todos os programas que o estado lançou até hoje. Não só com relação às ações sociais, não só com relação ao conjunto de obras que hoje está sendo executado do estado. Então, essa garantia, a população pode ficar tranquila que nós podemos dar para que a gente saiba muito bem que esse nível de investimento que nós temos mantido é o que gera um maior saldo de emprego positivo todos os meses, é o que faz com que a economia, aqui na Paraíba, nós temos nos últimos 6 meses gerado saldo positivo com dados do CAGED, basta que se consulte os dados do CAGED, para entender que a Prefeitura tem, não a Prefeitura, o Estado, através das ações em todos os municípios, e muitas, obviamente, em parceria com prefeituras, tem mantido um patamar de investimento capaz de gerar saldo positivos de emprego. Quando eu digo saldo positivo de emprego, e para a população que nos assiste aqui nesse momento, é entender que o saldo positivo é a diferença entre as novas contratações com carteira assinada e as demissões que acontecem normalmente. O mais importante é que você mantenha sempre saldo positivo, porque significa dizer que a economia está crescendo. E nós tivemos recentemente, batemos um recorde de ter um saldo positivo de 10 mil empregos no mês. E isso foi o maior percentual do país proporcionalmente. Ou seja, os investimentos que nós estamos fazendo, a capacidade que o Estado teve de criar um ambiente de negócio propício para atrair cada vez mais novas empresas, a capacidade que o Estado tem de gerar esse ambiente onde só de energias renováveis nós temos quase que 10 bilhões de reais em investimentos atualmente na Paraíba. Trazer empresas como nós trouxemos a Balfá, que é uma empresa fabricante de painéis solares, maior fabricante de painéis solares da América Latina, e que aqui vai produzir em João Pessoa 2.200 painéis por dia. Trazer os grandes centros de distribuição. Isso tudo, essas empresas escolhem e vêm para a Paraíba em função do ambiente de negócio que aqui se criou, onde nós honramos os contratos, onde nós, através de incentivos que são dados pelo FAIM, através de isenções que nós damos aqui, as empresas se sentem seguras a ponto de vir investir valores consideráveis. Só nesse contrato último para geração de energia solar serão quase 5 bilhões de reais investidos nos próximos anos na Paraíba, beneficiando principalmente os municípios da região do Sertão. Em abril, o senhor anunciou um pacote de obras de mobilidade urbana e de rodovias no valor de mais de 400 milhões de reais. Tem até viaduto aqui para João Pessoa. Disso aí, o que é que já saiu do papel, governador? E, enfim, já está sendo executado ou já foi entregue para a população? Muita coisa. Desse pacote de obras que nós anunciamos lá, eu tive recentemente a oportunidade, só na última semana, de entregar 2 estradas. A que liga a BR-230 até Nazaré e a que liga a Lagoa Nova até o distrito de São Tomé. Várias outras estradas já terminamos. E para que a população tenha uma ideia, de todo o pacote, dos 435 milhões de reais de obra que nós lançamos, apenas 4 obras ainda faltam serem licitadas. Apenas 4 obras ainda faltam ser licitadas. Outras, desse pacote todo, todas as obras já foram licitadas. Nós temos aí, ontem... inclusive esse viaduto de João Pessoa? Sim, inclusive esse viaduto de João Pessoa, ele está esperando somente a autorização do DENIT
para efeito de licitação. Mas é um projeto concluído, entregue ao DENIT, que está fazendo análise, para que a gente possa soltar a licitação. É uma dessas 4 obras que estão faltando para que a gente possa fechar o pacote como um todo. Mas a grande maioria das obras já estão em execução e algumas já concluídas, evidentemente. Agora, governador, o que é que o senhor diz para o morador do Brejo paraibano, por exemplo, que viu o senhor na campanha falar em garantir segurança hídrica para Paraíba como um todo e está com falta d'água lá naquela região? A questão hídrica da Paraíba, ela se assemelha ao que o Brasil inteiro está vivendo hoje. Nós estamos com um problema seríssimo de geração de energia, porque a nossa matriz energética é baseada em geração hidrelétrica. E quando os reservatórios não acumulam água suficiente, você gera um impacto não só no abastecimento da água, mas também na geração de energia. No caso específico da Paraíba e a região do Brejo, nós tivemos nos últimos 10 anos na região do Brejo, chuvas abaixo da média histórica. 10 anos seguidos. E este ano é, percentualmente, o pior cenário que nós tivemos. O pior desses 10 anos, inclusive. Exatamente. Desses 10 anos, nós tivemos, nesse último ano, essa questão na região do Brejo. E aí nós temos que entender que, diferentemente de energia, que você rapidamente constrói uma linha de transmissão e pode trazer energia de um lado para o outro, no caso de água, não. A água você tem que buscar aonde você tenha a fonte que lhe garanta a água. Você não fabrica água. Então, qual é a solução? Nós temos que ter para aquela região hoje, infelizmente, a região do Brejo hoje, ela está sendo modificada, o seu meio ambiente está sendo modificado, a ponto de você chegar numa cidade como Arara, por exemplo, e você já não sabe mais se Arara pertence ao Brejo ou pertence à região do Curimataú, pelas semelhanças de vegetação, de clima, de aridez que você encontra ali. Ou seja, o semiárido nordestino continua ampliando e está envolvendo cada vez mais cidades no Brejo. Então, para que isso nós possamos atender, primeiro, com ações que são mais rápidas, nós estamos já construindo a adutora que vai ligar Guarabira até Pirpirituba. Isso permite que 5 cidades do Brejo já sejam atendidas com essa água que vem de Guarabira, que também virá do sistema Tauá, que é um sistema antigo que atendia Guarabira, que hoje não atende mais, porque Guarabira recebe água de Araçagi. Você já vai resolver um problema. Nós temos, logicamente, que buscar soluções definitivas. Eu estive em Brasília no início dessa semana, conversando já com a bancada do Estado, considerando que no dia 10 nós teremos reunião da bancada para discutir as emendas do próximo ano no orçamento, apresentando como uma demanda importantíssima para a Paraíba a construção de uma adutora que sairá de Campina Grande até Esperança, até Remígio, passará por Arara, atenderá a Cacerengue, chegará em Solânia e chegará em Bananeiras. Essa adutora, ela será uma adutora que terá como fonte a água que chega de Boqueirão, que por sinal tem a sua garantia hídrica lá no Rio São Francisco. Mas isso a longo prazo. Isso a longo prazo. Isso a longo prazo. Essa intervenção que o senhor falou antes, levaria, a anterior, levaria água para a torneira do morador lá, inclusive para o São João do próximo ano de 2022, já agora? Não, nós estamos trabalhando agora com as medidas emergenciais. São medidas que vão de perfuração de poços, a locação de carros-pipas para as cidades, colocação de reservatórios, reativando antigos sistemas que não eram mais usados pelas cidades em função das novas adutoras que chegaram e que, logicamente, em função dessas baixas quantidades de chuva que ocorreram no estado, fizeram com que os reservatórios praticamente secassem. Então você tem Canafístula 1, Canafístula 2, Lagoa do Matias, naquela região do Brejo, esses reservatórios secaram. Você tem a barragem de Camará, que desde a sua recuperação, a sua reconstrução, na verdade, até hoje não pegou água. Ou seja, não houve chuva para encher aquela barragem, porque se tivesse havido chuva, você estaria com um problema efetivamente resolvido de boa parte dos municípios. A solução definitiva para toda aquela região virá, primeiro, como eu disse, dessa adutora que nós estamos implantando, dessa adutora que está sendo... Agora, ainda no mês de novembro, nós estamos soltando a licitação dela, que é essa grande adutora que vai até Bananeiras.
também pela adutora do Curimataú, que nós relicitamos e estamos reiniciando essa obra, que trará a água do São Francisco, levando até para Cacimba de Dentro, levando até para Araruna. E aí você vai ter aquela região toda com o que nós chamamos de redundância de abastecimento. Se chover, você tem água a partir dos reservatórios. Se você não chover, você terá água a partir do São Francisco, que dará essa garantia. É dessa forma. Essa busca por segurança hídrica, ela é uma constante dentro de um estado que tem 95% dos seus municípios no semiárido. Não tem jeito, essa é a possibilidade. Agora, com a chegada das águas do São Francisco lá no eixo norte, nós esperamos que grande parte do estado da Paraíba comece a ter segurança hídrica. Exatamente os municípios que estão margeando e próximos ao rio Piranhas. Entretanto... Por que o senhor não foi para aquela inauguração com o presidente Jair Bolsonaro ali? O senhor foi convidado? Não, primeiro eu não recebi convite. O senhor não foi convidado? Não fui convidado. Segundo, essa obra, agora que efetivamente as águas estão chegando no estado, eu tenho certeza absoluta que a chegada dessas águas na barragem de Morros, que é a primeira barragem que chega na Paraíba, depois na barragem de Boa Vista, depois na barragem de Cajazeiras, e a partir daí chegando até a barragem de Engenheiro Avidos, passando pelo rio Piranhas, vai trazer uma garantia muito grande para aquela região. Entretanto, a gente tem regiões ainda mais próximas de Araruna, na região que é atendida pelo sistema Capivara, em que você não tem ainda garantia hídrica. Só com a construção de novas adutoras, com a construção do ramal Apodi, que é um ramal que vai sair da barragem de Caiçara, em Cajazeiras, em direção ao rio Apodi, no Rio Grande do Norte, que ainda vai levar 2 anos, 3 anos provavelmente, para que essa obra fique concluída. Essas são ações que a gente sabe muito bem que demoram para que a gente possa ter a situação de tranquilidade com relação à segurança hídrica. A Paraíba hoje está uma parte em execução e outra em licitação de 2 adutoras que somadas dão 700 quilômetros. 700 quilômetros para pegar a água do São Francisco e distribuir por todo o estado. Envolvimento de recursos em cada adutora dessa de 350 quilômetros de 80 milhões de dólares. Então, isso é que garantirá no futuro. Você não consegue resolver um problema que é centenário, que é o abastecimento d'água e o problema de falta d'água no Nordeste, na Paraíba especificamente, de uma hora para outra. Mas nós estamos investindo e essa é a grande tranquilidade que eu posso passar para a população. A adutora do Cariri, que vai levar água desde Monteiro, do São Francisco, chegando até Junco do Siridó, passando inclusive para uma outra região. Essa adutora, projeto pronto, licitação já em fase final. Por quê? Porque é uma licitação com recursos do Banco Mundial, de um empréstimo que nós fizemos, pela capacidade que o Estado tem exatamente do seu rating A, nós assinamos com o Banco Mundial, e essa adutora, por ser uma licitação internacional, ela leva um pouco mais de tempo, mas no próximo ano estará sendo executada. E a adutora do Curimataú, que nós estamos retomando, como eu falei anteriormente. Governador, vou sair de um problema centenário para um problema bem contemporâneo hoje na vida de qualquer cidadão brasileiro, que é o preço do combustível. Quando alguém chega e diz assim, governador, a culpa é sua pelo preço do combustível, pelo alto preço do combustível. Aliás, governadores, a culpa é de vocês. O que é que o senhor diz? Que debate o senhor faz em relação a isso? Essa narrativa que o governo federal tentou fazer, ela já caiu por terra em função exatamente de todos os esclarecimentos que já foram postos na mídia pelos governadores e até pela própria Petrobras, que reconhece que os reajustes acontecem por conta da variação do dólar, por conta da variação do mercado internacional e não por aumento do ICMS. Até porque o ICMS na Paraíba ele é o mesmo desde 2016. Então, o percentual do ICMS ele é absolutamente o mesmo desde 2016. Então, por que é que ocorre essa variação? Porque, para que você que está em casa nos entenda, nós temos uma parte do custo de produção que é o custo de tirar o petróleo, de refinar o petróleo, etc. Você tem os impostos federais, você tem o lucro da Petrobras. Isso forma uma base de cálculo.
A partir daí, você calcula o ICMS, que é um valor percentual fixo desde 2016, e forma o preço total. É simples assim. Este percentual do ICMS, claro que é calculado em função desse preço médio dessa base. Basta que o dólar tenha uma variação no mercado, que a Petrobras reajuste o preço do combustível. Basta que haja uma mudança no cenário mundial e o preço do barril seja alterado, você tem uma variação no preço provocado pela Petrobras. Não é o governo do estado que aumenta isso. Nós, inclusive, na última sexta-feira, nós, junto ao CONFAZ, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda, nós aprovamos uma resolução em que congelamos por 90 dias o valor, inclusive nominal, que os estados receberão durante todo esse período. E você que está em casa vai perceber nitidamente, e eu não tenho dúvida nenhuma, que nesses 90 dias acontecerão variações de preço do combustível. E isso ficará provado mais uma vez de que não são os estados responsáveis pela alta do preço. Na verdade, isso é uma fake news, isso é uma justificativa que tentou se passar, uma narrativa. Você acha que o próprio governo federal abandonou essa tese? Lógico, ela tem, nas últimas entrevistas, você já percebe nitidamente de que a construção desse discurso já caiu por terra. Na verdade, quem se beneficia com isso? A própria Petrobras e, diretamente, os seus acionistas. Porque é muito bom, num país em que você tem uma moeda como o real, você produzir em real e vender em dólar. Ora, isso é uma coisa maravilhosa. Isso vai dar resultado para a empresa? Lógico. É por isso que a Petrobras teve um lucro no primeiro semestre desse ano de quase 40 bilhões de reais. Lucro esse que foi dividido pelos acionistas, que poderia ter sido parte desse lucro separado para criar um fundo de compensação para evitar esses constantes aumentos. Essa seria a solução? É isso que vocês estão reivindicando como governadores? Essa é uma proposta que nós estamos apresentando, os governadores estão apresentando, para que a gente possa ter, nesse primeiro momento, nós vamos congelar por 90 dias o valor arrecadado pelo ICMS. Não haverá aumento independente do preço que a gasolina tenha. E nós estamos propondo uma reunião para que o Congresso possa chamar a Petrobras para uma reunião e discutir com a Petrobras a criação e o uso desse fundo de compensação que fará com que se pratique uma política que seja justa. Não cabe na cabeça de ninguém que se produza em real e que os custos de produção do combustível você tenha em real, só para que também, de uma maneira muito simplória talvez, mas para o cidadão que está em casa, o salário do servidor da Petrobras não sobe toda vez que sobe o dólar, não. Os custos para extrair o petróleo não sobem toda vez que o dólar sobe, não. E vai para onde esse dinheiro, governador? Para os lucros e dividendos da Petrobras. Então, é uma empresa que dá muito resultado. E isso são repassados para os seus acionistas. Tanto que o governo hoje fala em criar uma taxação desses lucros e dividendos. Isso é um reconhecimento claro de que a tentativa de transferir para os governadores o preço do combustível, o aumento, caiu por terra e era uma falácia, na verdade. Governador, o que é que diferencia o que vocês fizeram sexta-feira do congelamento? Primeiro, pergunto, vocês não podem manter isso definitivamente, porque só 90 dias? E segundo, o que é que diferencia da proposta que a Câmara Federal aprovou, os deputados federais aprovaram, inclusive com votos de deputados paraibanos, dizendo que isso era um passo para a solução dessa redução dos combustíveis? Eu não quero aqui, evidentemente, fazer juízo de valor de quem votou de um jeito ou de outro. A forma como foi colocada aquela proposta dentro da Câmara, ela foi também colocada dentro de uma narrativa em que os deputados tinham mais ou menos uma alternativa de escolher. Você quer que continue o preço subindo do combustível? Vote assim. Se você não quiser que ele continue subindo, vote dessa forma. Essa foi a orientação que foi dada dentro das bancadas na hora de se votar. O senhor está dizendo que
compreende que deputados federais votaram em favor dessa matéria que retira receita do Estado, inclusive. Entre eles, aliados da sua base, como o deputado Efraim Filho, o deputado Frei Anastácio, que votaram a favor. O senhor compreende, o senhor passa a mão aí na cabeça deles, ou o senhor saiu, de certa forma, enfim, chateado com a postura desses deputados da sua base? Eles lhe consultaram para fazer esse voto, governador? Não se trata de passar a mão na cabeça de quem quer que seja, até porque qualquer deputado tem que ter o conhecimento profundo de uma matéria quando vai votar. Então, não é essa a questão. O que eu estou dizendo é que a maneira como foi colocada e a orientação que foi dada dentro do plenário era como se, não aprovar aquela matéria, você continuaria tendo aumentos sequenciados. E isso levou, evidentemente, para que a opinião pública caísse em cima dos deputados que não aprovassem a matéria. Isso foi muito claro para todos nós. Entretanto, qual é a diferença? Você tem um preço do combustível hoje. E a proposta que está sendo votada na Câmara é para pegar o preço referencial de 2 anos atrás e calcular o imposto em cima deste valor de 2 anos atrás. Quando a gasolina era o quê? R$ 4,00, R$ 4,50? Talvez muito menos, talvez muito menos. E o que é que aconteceria? Aconteceria que os estados todos do Brasil teriam um prejuízo de mais de 20 bilhões de reais nas suas receitas. A Paraíba? A Paraíba teria 489 milhões de reais de queda de receita durante o ano. E não é só o Estado, o governo do Estado. As prefeituras de João Pessoa, por exemplo, perderiam quase que 30 milhões de reais. E somadas todas as prefeituras, juntas, elas perderiam 122 milhões de reais. Imagine a falta que fará na Paraíba 489 milhões de reais que poderiam ser usados para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para políticas públicas, políticas sociais. Ou seja, essa é a lógica que foi colocada lá no projeto e que ele é danoso. Ele é danoso para a federação toda de estados. A Câmara perdeu, eu diria que o time para nós termos uma solução para a maioria desses problemas, principalmente de ICMS, de arrecadação, de receita dos estados. Quando, pela primeira vez, talvez na história, se teve uma proposta de projeto, um relatório que foi apresentado e que foi aprovado por unanimidade dos estados, que foi a reforma tributária que foi discutida anteriormente. Essa reforma tributária, ela foi, de forma consensual, aprovada por todos os estados, todos os governadores, todos os secretários de Fazenda dos estados, e isso estava pronto. O relatório, inclusive, era do deputado Aguinaldo Ribeiro, aqui da Paraíba. Esse relatório estava pronto, mas quando houve a mudança da presidência da Câmara, o deputado Lira arquivou esse projeto e começou a trabalhar em alterações isoladas. Fora esse projeto de mudança de ICMS que traria um prejuízo de 489 milhões, a gente esquece que há pouco tempo atrás estava se discutindo na Câmara uma mudança no cálculo do imposto de renda, e essa mudança no cálculo do imposto de renda traria um prejuízo para o estado da Paraíba de mais 300 milhões de reais. Ou seja, em dois projetos, praticamente 800 milhões de reais de queda de receita para um estado como a Paraíba. É isso que nós precisamos entender. E aquela reforma foi uma reforma consensuada, todos nós acreditávamos que aquilo seria, sim, a solução para esse país, para corrigir eu diria que ainda as imperfeições, que são muitas que tem dentro do nosso sistema tributário, fazer uma reforma que taxasse não só a demanda, mas que também lucros e dividendos fossem taxados, porque não dá para você imaginar que um banco tenha um lucro de 8 bilhões no ano, 8 bilhões, os seus acionistas recebam esses recursos e não paguem um único centavo de imposto de renda. E você que é assalariado em casa, que está aí em casa nos ouvindo, você é assalariado e o seu desconto do imposto de renda vem todo mês lá no seu contra-cheque. Então, essa reforma viria para corrigir isso. Infelizmente, ela foi enterrada a pedido do Ministério da Economia e discutida uma reforma que traz prejuízos para os estados, como é o que está sendo feito agora. E por falar em cenário fiscal no Brasil, se o senhor estivesse no Congresso, o senhor votaria a favor
da PEC dos precatórios, da manobra feita em relação ao teto de gastos para garantir os R$400 do Auxílio Brasil que o presidente Jair Bolsonaro quer oferecer? São duas coisas, né? São duas coisas separadas. Uma coisa é essa questão do precatório. O que está sendo votado atualmente no Senado, no Congresso, com relação à PEC dos precatórios, que nós temos que entender claramente que o precatório é uma decisão transitada, julgada na Justiça, é uma dívida que a União tem para com os estados, para com empresas, para com pessoas. E o que está sendo feito, logicamente, é uma tentativa de prorrogar esse prazo, aumentar esse prazo ainda mais e fazer com que você tenha recursos suficientes para garantir essa alteração dessa nova Bolsa, desse novo programa aí do Bolsa Família. São coisas diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que talvez o grande erro hoje do governo federal tenha sido perder o controle sobre a gestão do orçamento federal. Hoje o Congresso Nacional detém um poder sobre o orçamento geral da União muito maior do que tinha muitos anos atrás. E isso dificulta qualquer que seja o projeto que o governo federal tem a intenção de implantar, considerando que ele não tem mais esse domínio total sobre o orçamento. E agora está claro isso. Quem está apresentando soluções para resolver problemas do governo federal é o Congresso, alterando o orçamento geral da União, que quem deveria ter realmente uma gestão e um controle total deveria ser o governo federal. Falar em poder legislativo, a Assembleia Legislativa aqui da Paraíba aprovou um tal passaporte da vacinação, jogou para o Estado para regulamentação. Até agora, o senhor não publicou a regulamentação. O senhor está cozinhando esse debate, governador, sobre esse tema de instituir, de fato, o passaporte da vacina aqui na Paraíba? Quando é que sai? Não, na verdade não se trata disso. Nós estamos detalhando da melhor maneira possível. A lei que foi aprovada na Assembleia, que eu sancionei, é uma lei que ela trata do tema de uma forma muito genérica. E nós precisamos fazer um detalhamento, através de um decreto, que não suscite dúvidas para o cidadão, porque essa é a grande questão. É o cidadão saber quando, onde, como usar. E nós queremos deixar isso muito claro. Já existe uma minuta, nós estamos trabalhando, mas até o final dessa semana, com certeza, sairá esse decreto regulamentando o passaporte. Você já pode antecipar se vai garantir, vai obrigar e exigir a vacinação de 2 doses ou apenas uma? Era um debate que se tinha. O debate vai na direção de que se apresente dentro deste cartão de vacinação a exigência das 2 doses. Essa, pelo menos, é a tendência que até agora está dentro dessa regulamentação. Apresentando esse documento, que é o cartão de vacinação, que também se chama passaporte, mas uma coisa exatamente igual à outra, e a gente terá a garantia, porque é isso que a gente precisa entender. Nós estamos num momento em que, quando a gente flexibiliza mais alguma coisa através dos decretos, é porque nós fazemos uma associação desses dados. Primeiro, os números em queda. Segundo, a taxa de ocupação dos leitos cada vez menor. Os hospitais tendo a possibilidade de fazer com que esses leitos que hoje são usados, destinados e estavam reservados para pacientes Covid, possam ser usados por outros pacientes, principalmente no programa Opera Paraíba, que aí eu aproveito aqui para dizer a você que aquele programa que nós lançamos lá em 2019, chamado Opera Paraíba, e que tinha uma fila de espera de 12 mil cirurgias, que eu sempre dizia que era a fila da vergonha, um cidadão passar 15 anos, 10 anos esperando uma cirurgia, isso é um absurdo. Agora, em dezembro, essas 12 mil cirurgias estarão efetivamente concluídas e sendo zerada essa fila. Nós estamos agora trabalhando já no segundo momento, que é o levantamento de novas demandas, porque surgem todos os dias, para que a gente possa continuar esse programa. Mas agora, em dezembro, nós vamos zerar essa fila de 12 mil cirurgias. Então, a gente vai poder, através desses números hoje, de queda da pandemia, a gente tem condições de, associado ao passaporte da vacinação, você flexibilizar ainda mais essas medidas. Não no liberou geral, que eu continuo sempre dizendo. Essa doença é traiçoeira
essa doença pode, de repente, ter um repique e aí de contaminação e a gente tem que tomar medidas mais duras. Então é melhor dar um passo Quando o senhor está falando menor. em não liberar geral, quando o senhor está falando não liberar geral, o senhor está dizendo que a Paraíba não deve pensar ainda em tirar as máscaras, como a gente está acompanhando em outros estados brasileiros. O senhor tem essa previsão de quando é que a obrigatoriedade do uso da máscara vai cair, governador? Não, nós não temos essa previsão e não há essa previsão ainda que seja dentro de poucos dias. Isso não tem essa perspectiva. Eu acho que a gente tem que aprender e aprender com os dados que são levantados. Alguns países, inclusive da Europa, em que liberaram o uso das máscaras de uma forma generalizada, que liberaram eventos com 100% de ocupação nos espaços, estão tendo o retorno de números de casos muito grande. Isso é uma obviedade que não precisa ser nenhum gênio para entender. Se você tem uma doença que só é transmitida através das gotículas que saem da boca de uma pessoa em direção a outra, e você deixa de usar aquele elemento de proteção que é a máscara, você vai facilitar o contágio. Isso é natural. Se você libera para que você tenha a ocupação dos espaços 100%, em espaços em que pessoas estão todas sem máscaras, você vai facilitar o contágio. É lógico. E aquela coisa que a gente repete desde o ano passado, aquele fator R, que é a taxa de transmissibilidade, e quando está maior do que 1 é porque ela está crescendo o número de casos, quando ela está menor do que 1 é porque está caindo os casos. Aquele fator R, para aumentar, é muito rápido. Então eu sou muito conservador quando se trata de medidas de proteção. Nós temos exemplos claros aí de países como o Japão, que independente de pandemia ou não, as pessoas têm o hábito de usar máscaras até quando estão gripadas, como forma de se proteger, não agravar a sua doença e proteger a outras pessoas para não passar a gripe para outras pessoas. É essa consciência coletiva que a gente tem que ter. E eu acho que o Brasil vai ter que aprender a conviver com isso. Governador, por falar em máscara, o ex-prefeito Romero Rodrigues aliado ao governador João Azevedo, isso é fantasia ou realidade? Vou lhe dar um minutinho para responder, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e você que está querendo ouvir essa resposta do governador João Azevedo, fica ligado aí, um minutinho a gente está de volta. Há 14 anos, o ISO mantém os valores e princípios que o levaram a ser um dos melhores colégios do Nordeste. Foi aqui que percebi que tinha vocação para lidar com pessoas, ser criativo junto delas. A gente aprende desde cedo a pensar por si, a fazer melhor e saber mais. É bom estudar junto, os coleguinhas sempre ajudam. No ISO, o compromisso é com o melhor da educação, para tudo o que você quiser ser. Diariamente, essa gente que você conhece ajuda a fazer o seu mundo melhor. Levando informação e diversão para a sua casa. Sempre na linha de frente, luta na tribuna pelos seus direitos. Respeita e valoriza a mulher. Reza e pede pela sua família. Também combate a violência. Debate a política e a economia. E em tempos de pandemia, faz da saúde a sua bandeira. É também a rota da notícia, da cidadania e do direito de todos. TV Arapuã, é a gente que faz. Já é Natal no Casa Tudo. Antecipe as compras para a melhor época do ano. Árvores natalinas, itens para servir e receber a família. E tudo em 10 vezes sem juros nas lojas e no site. Ok, estamos de volta com Frente a Frente, hoje conversando com o governador João Azevedo aqui nesta segunda-feira. Governador, vamos falar um pouco sobre política. Há uma
expectativa, uma movimentação muito grande, na semana passada especialmente, quando se discutiu muito claramente, inclusive com as próprias declarações do ex-prefeito Romero Rodrigues, com a possibilidade, sem veto do lado dele, sem veto do seu lado, de uma possibilidade de aliança entre o ex-prefeito Romero Rodrigues de Campina Grande e o governador João Azevedo. Para a gente sair desse 8, o que é que você pode dizer em relação, para o nosso telespectador, em relação a isso? O que é que tem de realidade e o que é que tem de fantasia num debate como esse? Essa é uma questão que está sendo pautada pela mídia em função, logicamente, de vários fatos que aconteceram, de reuniões que ocorreram. Entretanto, é preciso que se coloque as coisas com a tranquilidade necessária. Há algum tempo atrás eu fui perguntado se eu sentaria com o prefeito Romero para conversar e tratar de política. E eu disse claramente que sim, que não teria o menor problema para tratar com o ex-prefeito Romero a respeito de política, a respeito de futuras alianças, que não haveria problema nenhum com relação a este fato de me sentar com ele para tratar do assunto. A partir daí, as especulações chegaram até a formação de chapa, quando ainda não houve sequer essa minha reunião com o ex-prefeito Romero. Essa é a verdade dos fatos. Por outro lado, o próprio prefeito participou de reuniões junto com as pessoas do seu arco de alianças em Brasília e, de repente, também se atribuiu isso como nós do governo, especificamente o governador, estivesse participando dessas discussões, quando, na verdade, nada disso. Eu fui a Brasília tratar de agendas administrativas e o prefeito Romero foi a Brasília tratar de agendas políticas com o seu grupo político. E nós não nos encontramos em Brasília também. Vamos sentar? Eu não tenho dúvida que sim. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nós vamos sim sentar, conversar, porque quem vai para uma reeleição, como eu vou no próximo ano, eu pretendo ampliar meu arco de alianças, isso é natural. As bases disso é que nós vamos discutir. Eu vou sentar com o prefeito Romero, espero que sim, eu espero que ele tenha se recuperado da cirurgia que fez e que a gente na próxima semana aí, depois do feriado, possa sentar, conversar. E se dessa discussão, dessa conversa, houver fatos ou convergências maiores do que divergências, nós poderemos caminhar numa direção de uma futura aliança. Se não, ficará do jeito que está, com o respeito que eu tenho pelo prefeito, e terminou aí. Mas é preciso que haja primeira conversa, é preciso que haja discussão para que a gente possa passar, principalmente para a população, qual foi o tema e como foi tratado, como foram tratados os temas políticos da Paraíba. A questão que precisa ser muito clara e deixar muito claro para todo mundo é que não há problema nenhum, de minha parte, de sentar com o ex-prefeito Romero. Tem uma data para isso, governador, já? Não há essa coisa. Na próxima semana, durante essa semana, na próxima semana, porque isso depende da minha agenda, depende da agenda do próprio Romero, e que nós estamos aí para colocar. Então, as pessoas assim ficam buscando uma data, ficam buscando numa bola de cristal soluções e apresentando equações, montando equações mirabolantes de que fulano e beltrano teriam interferido na discussão. Já tentaram colocar o prefeito Cícero Lucena, dizendo como ele teria colocado essa... E quem é o interlocutor, governador? E quem é o interlocutor dessa possibilidade?